Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Luzilete, nós estamos trabalhando com o componente de língua portuguesa e nessa unidade nós estamos aprendendo, né, através da música, através de tiras, através de história em quadrinhos, em como contribuir, né, com a preservação da natureza. E o quanto é importante fazermos isso, e o quanto é importante divulgarmos isso, né, começar a plantar as sementinhas na cabeça das pessoas da importância de se preservar a natureza, de se preservar o meio ambiente. E ao longo desta unidade nós vamos falando sobre isso de diferentes formas. E hoje vamos ver qual é a atividade que nós iremos fazer. Porque além de falar sobre formas de preservar a natureza e da importância de contribuir para essa preservação, a gente também aprendeu sobre sinais de pontuação. Lembram que nós aprendemos? Aprendemos a usar lá o travessão. Não aprendemos? Descobrimos, né, que o travessão tem a ver com o quê? Com a fala dos personagens. Então ele precisa estar lá para marcar que aquela fala é a fala de um personagem, não é a fala do narrador. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso no nosso dia de hoje, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa atividade. Olha lá, pontue os trechos corretamente. Então aqui nós temos algumas frases e nós vamos ter que colocar pontuação. E eu quero ver se vocês estão atentos e se vocês aprenderam mesmo como é que a gente pontua, tá certo? Julinha perguntou à sua mãe. Então, quando eu digo Julinha perguntou à sua mãe, é a Julinha que está falando essa frase que eu acabei de dizer? É a mãe da Julinha que está acabando de falar essa frase? Ou é o narrador que está contando que a Julinha fez uma pergunta para sua mãe? É o narrador, né? Ele está contando, olha, a Julinha perguntou à sua mãe. Olha o que está aparecendo aqui depois da palavra mãe. 2 pontos. Opa, esses 2 pontos já é um indicativo, né? É um indicativo do quê? De que o personagem vai falar. O que o personagem falou? Mãe, posso ir à casa da Lia hoje? Aí vocês vão dizer assim, mas professora, como é que você sabe? Porque você leu como se ela estivesse fazendo uma pergunta e nem tem ponto ali, como é que você sabe que é uma pergunta? Porque o que o narrador me disse? Olha o que o narrador me disse. Julinha perguntou à sua mãe. Então ela fez uma pergunta e toda vez que eu faço uma pergunta eu tenho que usar um pontinho especial, né? Que é o ponto de interrogação. Claro que se o narrador não tivesse dito isso daqui, talvez eu não saberia que era uma pergunta. Eu diria, mãe, posso ir à casa da Lia hoje? Não é? Podia ser uma afirmação. Mãe, estou indo na casa da Lia hoje. Mãe, vou na casa da Lia hoje. Não é? Poderia ser uma afirmação. Mas o nosso narrador diz que ela perguntou, ela fez uma pergunta. Bem, mãe, posso ir à casa da Lia hoje? Esta pergunta, quem está fazendo? É o narrador ou é a personagem? Ou é a Julinha? É a Julinha. Então, o que precisa? Apareceu 2 pontos aqui. O que precisa para marcar a fala da Julinha? Precisa ter um travessão. Muito bem. E se é uma pergunta, tem que terminar com um ponto de interrogação. Olha lá, viram? Então, eu preciso usar o travessão para marcar a fala da personagem e preciso colocar o ponto de interrogação também. Na letra B, ao ver a natureza perto da sua casa, Fábio ficou surpreso e disse. Outro indicativo aqui, ó, 2 pontos, certo? Significa que alguma coisa vai acontecer, né? E ele disse, que coisa mais linda. Olha o que o narrador está falando. Ao ver a natureza perto da sua casa, Fábio ficou surpreso. Será que ele falou assim, que coisa mais linda? Ou será que ele falou, que coisa mais linda? Eu acho que é a segunda opção, né? Porque está dizendo que ele ficou surpreso. Quando a gente fica surpreso, a gente tem aquele espanto, né? A gente até perde o ar às vezes quando nós ficamos surpresos, não é verdade? Então, se nós ficamos surpresos, a gente vai ter que usar um pontinho diferente, né? Para mostrar que a gente está surpreso, que é o ponto de
exclamação. Perfeito. Mas antes disso, eu preciso entender. Ao ver a natureza perto da sua casa, Fábio ficou surpreso e disse: quem é que está falando essa frase aqui de cima? É o próprio Fábio ou é alguém que está contando o que aconteceu com o Fábio? Alguém que está contando, então é o narrador. Quem conta é sempre o narrador. Ótimo. Ele está contando, só que daí ele vai dizer, ficou surpreso e disse. Quem é que vai dizer agora? É o narrador ou é o próprio Fábio? É o próprio Fábio. Então precisa ter o quê? Um travessão. E ele não falou uma frase simples. Ele falou uma frase porque ele estava surpreso. Então, ao final dessa frase, eu vou ter que pôr um ponto de exclamação, né? Porque ele estava muito surpreso. Tatiana me disse que estava indo viajar com a família. E agora? Veja, eu estou falando para vocês. A Tatiana me disse que estava indo viajar com a família. É a fala de alguém, não é? É a minha fala. Então, o que precisa para marcar essa frase? Um ponto final, né? Olha lá. Tatiana me disse que estava indo viajar com a família. Ponto. Acabou. Acabou. Professora, mas você não vai pôr um travessão aqui se é você que está falando? Não, porque essa frase ela está solta, né? Ela não está dentro de um texto. Ela está dentro de um texto? Não, né? Ela é uma frase simples. Ela está solta, então eu não preciso pôr travessão, tá bem? Próxima ali, ó. Luana gostou da música que aprendeu na escola. Perguntou a professora. Então, Luana gostou da música da escola que aprendeu. Opa! Luana gostou da música que aprendeu na escola. Poderia ser uma frase afirmativa, não podia? Podia dizer, ó, a Luana gostou da música que ela aprendeu na escola. Mas só que olha aqui, perguntou a professora. Quer dizer, esta professora, ela fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que ela fez? Luana, gostou da música que aprendeu na escola? Então, o que tem que ter ali no final da escola? Um ponto de interrogação. Muito bem. E também um ponto final aqui, né? Porque perguntou a professora. Ponto final. Terminou a frase. Toda frase termina sempre com um ponto. Dependendo da frase, vai ser um ponto de interrogação. Dependendo da frase, vai ser um ponto de exclamação. Ou, dependendo da frase, vai ser um ponto final. O ano letivo já está chegando ao fim, né? Pode ser que eu esteja fazendo uma pergunta. O ano letivo já está chegando ao fim? É uma pergunta. O ano letivo está chegando ao fim. Uma alegria, né? Uma exclamação. Ou eu posso dizer, o ano letivo está chegando ao fim. E aí é só um ponto final. O que será que é essa nossa frase? Será que essa frase é uma pergunta? Será que essa frase é uma exclamação? Ou será que essa é só uma frase afirmativa? Vamos descobrir junto comigo? Olha lá, vamos ver. O que você acha? Façam suas apostas, hein? O que vocês acham? Vamos ver? Vamos ver quem acertou? Olha lá. Ah, um ponto de exclamação. O ano letivo está chegando ao fim. Ai, que coisa boa, né? Porque se ele está chegando ao fim, logo depois chega o quê? As férias, não é verdade? Então é sempre bom o final do ano letivo. E por fim, vamos falar de música, né? Que nós falamos ao longo dessa unidade. Cada coisa em seu devido lugar. Todas as coisas do mundo estão em seu devido lugar. Existem as coisas da terra e existem as coisas do mar. Não dá para trazer a floresta e pôr lá na sala de estar. Ou seja, o que o texto está falando? Que na natureza nada está fora do lugar. A árvore que está naquele lugar é porque ela tem que estar naquele lugar. As coisas que são do céu estão no céu. O sol está lá no céu, né? O sol não está lá no fundo do mar, né? As coisas que estão no mar, os peixinhos do mar, as algas marinhas, né? E tantas as outras coisas que vivem, os corais que vivem lá no mar, estão no mar, não estão lá no meio da floresta, né? E também não tem nenhuma árvore perdida lá no meio do mar, ou tem? Não tem, né? Porque cada coisa está no seu lugar. E é por isso que não dá para eu pegar e levar a floresta para dentro da minha sala de estar. Por quê? Porque a sala de estar é o lugar da floresta? Não, né? Não dá para eu trazer. Porque cada coisa está no seu lugar. E o lugar da floresta não é na sala de estar. O lugar da floresta é lá na floresta. Tudo bem?
Então vamos ver lá. Qual é o assunto dessa música? Então qual que é o assunto? Qual que é o título? Do que ela está falando? Cada coisa em seu devido lugar, né? Cada coisa em seu devido lugar. É disso que a música está falando, né? Que cada coisa tem o seu lugar devido. E aí, vamos lá na próxima pergunta. Qual é a mensagem que essa música quer transmitir? Então, o que a música está dizendo? Que devemos respeitar e preservar a natureza ou de que devemos trazer a floresta para a sala de estar? Quer dizer, cortar tudo que eu acho bonito na natureza e levar lá para dentro da minha casa. O que a música está falando? Que devemos respeitar e preservar a natureza, porque tudo está no seu devido lugar. Então, vamos marcar um X lá no primeiro quadradinho. O que o trecho a seguir significa? Não dá para trazer a floresta e pôr lá na sala de estar. O que isso significa? Significa, né, que não dá para a gente querer tirar as coisas da natureza e trocar de lugar, né, trazer para dentro da minha casa porque eu acho bonito, né? É isso que significa. Então, significa que eu não posso, né, tirar as coisas do lugar, que na natureza tudo que eu tiro do lugar vai causar um dano, né? Ah, eu achei bonito e vou levar para minha casa. Não dá, porque tem que ficar lá onde está, né? É isso que quer dizer ali aquela letra. E por fim, você concorda com a afirmação a seguir? Por quê? Todas as coisas do mundo então, estão em seu devido lugar. Você concorda com isso? Sim ou não? É uma resposta sua, né? E por quê? Porque sim ou porque não, né? Não dá para dizer porque sim, porque não. Tem que dizer sim, por isso, por aquilo, ou não, não concordo, então não concordo por isso, por aquele outro. Tá certo? Então é isso, né, pessoal? Chegamos aqui em mais um final de aula, né? Já fizemos atividades, falamos sobre sinais de pontuação, revisamos a questão da música. Então eu espero encontrá-los agora numa outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.